Fala pessoal, tudo bem? Lucas Peixoto, Esmeralda. Uma dúvida que está acontecendo muito com todo mundo aqui é cliente preferencial. Conforme a gente está evoluindo a maneira que a gente desenvolve o negócio, focando de fato no produto, as pessoas estão vendo, né, a nossa segunda forma de ganho, que os bônus de clientes preferenciais. Só que ninguém entende muito o que é um cliente, como se calculam esses bônus. Então, seguindo o exemplo do outro treinamento sobre PER, fiz aqui uma rápida apresentação, uma simulação também, para ficar entendido para todo mundo como que funciona isso daqui dentro do nosso negócio. Então, o que é um cliente preferencial? Ele nada mais é do que um consumidor final que pode comprar os produtos diretamente do sistema pelo mesmo preço que um distribuidor. Ele vai ter um login próprio, um escritório virtual um pouco diferente, onde não vão ter vários tipos de relatórios, simplesmente vai ter lá a aba de pedidos e controle dos pedidos que ele faz de produtos. Algumas características: ele pode se cadastrar no autoenvio, né, no envio automático dos produtos a cada 28 dias. Ele pode optar pela opção de um frete pré-pago, dos mesmos 3,69 que nós distribuidores temos. Ele não precisa ter uma compra regular, então ele não tem lá que ficar ativo todos os meses, ele pode comprar quando e quanto ele quiser. E ele não está presente na rede, então quando você cadastra um cliente preferencial, você não coloca lá no seu binário, na sua organização. Ele simplesmente é um cadastro fora da rede que vai fazer pedido dos produtos, tá? Que tem que ficar claro, um cliente preferencial é um consumidor, não é um revendedor. Já ouvi pessoas falando que iam cadastrar um dono de um restaurante e ia fazer esse cadastro na forma de um cliente preferencial. Não, se o cara tem um restaurante e ele quer movimentar os produtos, primeiro, tem uma série de regras, né, de como a gente pode utilizar esses produtos em estabelecimentos, mas esse cara vai ser um distribuidor, ele não vai ser um cliente preferencial. O cliente preferencial vai ser o cara que vai simplesmente consumir os produtos na casa dele e tudo mais, tá? Alguns detalhes também importantes de ficar claro. O pagamento do pedido do cliente preferencial só pode ser feito via cartão de crédito. Na primeira compra não dá para parcelar, tem que ser pago em uma vez mesmo, e as demais compras, né, depois dessa, pode ser feito parcelamento em 3 vezes. Ele paga o frete normal, as pessoas erram ao dizer que quando você cadastra um cliente preferencial, ele pode utilizar do seu frete pré-pago que você fechou na hora do seu cadastro. Então você tem 2.000 pontos para movimentar por mês, então o seu cliente preferencial pode usar parte desses pontos. Não, tá errado. Ele vai pagar normalmente o frete. Na hora do cadastro, sim, ele deve fazer um pedido. Não dá para cadastrar um cliente preferencial sem fazer pedido nenhum. Tem que ser feito um pedido. E uma coisa legal é que ele pode virar um distribuidor a qualquer momento. Então é só entrar em contato com a Monavi e fazer a alteração do cliente preferencial e cadastrar ele como distribuidor na sua rede a qualquer momento que você quiser. As vantagens ao se cadastrar um cliente preferencial: a principal delas eu acho que é a facilidade e a autonomia para esse cliente. Então você não precisa ficar fazendo a venda direta, sempre, né, monitorando a cada mês ou de tempos em tempos, levando os produtos para casa dele. Não, ele vai poder comprar diretamente do sistema, vai chegar na casa dele, você não tem que fazer esse intermédio, né, o tempo todo, e isso vai te gerar um bônus de cliente preferencial. E muito interessante também que essa compra que ele faz contam para o seu nível de atividade. Então vão ser pontos que vão valer para você e vai subir para a sua linha ascendente, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse bônus e esses pontos de nível de atividade. Então, seguindo o outro treinamento, fiz aqui uma simulação, aqui, alguma coisa um pouco mais detalhada, pensando em você e pensando nos seus clientes preferenciais, sobre os bônus e sobre os pontos do nível de atividade. Então, resumidamente, 25% dos pontos que forem consumidos pelos clientes preferenciais vão se tornar bônus, vão se tornar GBU. Né? O GBU é a moeda da Monavi, 1 GBU é igual a $1, que é igual a R$ 1,8. 50% desses pontos vão contar para o seu nível de atividade. Então, como assim? Vamos simular 8 semanas para a gente ficar claro. Vamos supor que na semana 1, então, você fez seu autoenvio de 200 pontos, assim você vai ficar ativo com 200 pontos, certo? É o que a gente faz normalmente. Vamos supor que não haja consumo de cliente preferencial, que não vai gerar nenhum bônus e não vai contribuir nada para o seu nível de atividade. Numa segunda semana, vamos supor que teve então um consumo de cliente preferencial de 100 pontos. Esses 100 pontos então vão ser o quê? 25% disso vai se tornar bônus. Então um bônus de 25 GBU.
E 50% vai contribuir para o seu nível de atividade. Então, 50 pontos para o seu nível de atividade. Então, você que estava ativo com 200 pontos, mais 50 pontos para o seu nível de atividade, você vai se tornar ativo com 250 pontos. Tudo que a gente ultrapassa de 200 pontos de consumo vai para a nossa menor equipe, certo? Então, 50 pontos para a sua menor equipe. Vamos pensar nos bônus, então. Nessa semana de trabalho, nessa segunda semana, bônus de 25 GBU. Então, 25 dólares de bônus. E esses 50 pontos que foram para a menor equipe, claro, é bônus também. A gente vai contar um bônus de equipe, 10% em dólar, né? Então, 10% de 50, 5 dólares. Então, vai fechar uma semana aí os dois bônus de cliente preferencial, mais um bônus de equipe por essa pontuação, 30 dólares de bônus. Terceira semana, vamos continuar o mesmo exemplo, tem aí um certo consumo de cliente preferencial, 200 pontos, isso vai me gerar um bônus e vai contribuir para o meu nível de atividade. Então, mais 100 pontos para o meu nível de atividade, eu vou ficar ativo com 350 pontos. Como eu já ultrapassei os meus 200 pontos, todos esses pontos gerados na semana vão para a minha menor equipe. Então, soma-se mais aí bônus de equipe. Então, nessa terceira semana, 50 dólares, que são 50 GBU de bônus de cliente preferencial, mais um bônus de equipe por esses pontos, 60 dólares na semana. Quarta semana, consumo de cliente preferencial vai gerar bônus, vai contribuir para o meu nível de atividade, vou ficar ativo agora com 375 pontos, tudo isso vai para a minha menor equipe e vai contribuir para os meus bônus aí, 12,50. Na quinta semana, agora que o negócio começa a ficar interessante, por quê? Então, passou 4 semanas da semana que eu fiz o meu pedido de 200 pontos. Teoricamente, então, aqui eu teria que fazer meu novo pedido. Mas olha o que aconteceu. Passou essas 4 semanas, então esses 200 pontos não valem mais. Então, a minha atividade agora, eu vou ficar ativo com quantos pontos? Com 175, certo? E vamos supor, então, que na semana não haja consumo de cliente preferencial, que não vai gerar bônus, nem contribuir para o meu nível de atividade. Para eu permanecer ativo 100% no meu plano de marketing, o que eu tenho que fazer nessa semana, então, antes dela acabar? Eu tenho que consumir não mais 200 pontos, eu posso consumir somente 25 pontos. E assim eu vou ficar ativo com os meus 200 pontos, 100% ativo no meu plano de marketing. Então eu deixei de ter que fazer uma compra de 200 pontos e pude fazer uma compra de só 25 pontos e mesmo assim permanecer ativo, certo? O que é interessante? Então vai acontecer isso todas as semanas, né? Toda semana a gente volta 4 semanas atrás e desconsidera esses pontos que estavam no nível de atividade. Então a sexta semana vai começar, eu ativo com quantos pontos? Os 200 menos os 50 da semana 2. Então vou estar ativo com 150 pontos. Vamos supor então que haja consumo aí de 300 pontos de cliente preferencial. Isso vai contribuir com 150 pontos para o meu nível de atividade. Então eu vou voltar a ficar ativo lá com 300 pontos. Então eu não vou precisar consumir nada no mês, na semana, né? Desculpa. E vou estar aí ativo com 300 pontos. Tudo que ultrapassa 200 vai para a menor equipe. Então nesse caso, 100 pontos foram para a menor equipe. Fechei essa sexta semana então com bônus de cliente preferencial, mais o meu bônus de equipe, fechando 85 dólares. Sétima semana, a mesma coisa. Então eu volto lá para a semana 3, subtrai esses pontos. Estava ativo com 300, vou começar essa semana então ativo com 200 pontos. Olha que legal. Eu não preciso fazer pedido. Mesmo se eu não tiver consumo de clientes preferenciais, eu estou 100% ativo no meu plano de marketing, né? Mas vamos supor, claro, você começa a formar uma carteira, uma gama de clientes preferenciais, é comum que haja consumo sempre, um consumo regular desses clientes, que vai me gerar bônus, vai contar para o meu nível de atividade, 200 mais 50, vou ficar ativo com 250 pontos. Como ultrapassou os 200, vai para a menor equipe, então soma aí bônus de cliente preferencial mais bônus de equipe. E na oitava semana, a mesma coisa para fechar o exemplo, vou começar ativo com 225, né? Porque eu vou tirar esses 25 pontos da semana 4, mais consumo de cliente preferencial, que vai me dar bônus, contribuir para a minha atividade, tudo isso vai para a menor equipe e vai fechar essa oitava semana. Então olha que interessante, em 8 semanas de negócio, 6 delas aí que teve consumo de cliente preferencial, eu recebi bônus, né? Não só o bônus de cliente preferencial, mas também bônus de equipe, né? Um pouquinho de bônus de equipe por esses pontos que foram para menor. Então fechei aí essas 8 semanas com 232,50 de bônus, dólares, que é equivalente a 418,50 reais. Então, pô, 400 reais de bônus em consumo de cliente preferencial, mas muito legal também que o quê? Em vez de eu ter que ter consumido 200 pontos na semana 1 e 200 pontos na semana 5, fechando 400 pontos, o que eu pude fazer?
consumir só 225 pontos. Então eu não só estou ganhando R$ 418 de bônus, como eu tive que consumir 175 pontos a menos. Então eu estou ganhando e deixando de ter que comprar o produto, né? Então, é claro, a nossa ideia é criar um clube de consumo que todas as pessoas sempre estejam consumindo, estejam com o produto em mãos para fazer o negócio, mas claro, a gente sabe que no começo do projeto, principalmente, pessoas que estão aí um pouco mais apertadas financeiramente, atrapalham a nossa retenção. Muitas pessoas desistem do negócio por não não conseguirem manter, né, a compra regular a cada 4 semanas. Então pronto, a gente já ajuda. O fato de seus clientes estarem consumindo já faz com que você não necessariamente precisa consumir. Isso pode ter certeza que ajuda muito, contribui muito para a retenção do negócio. Então, vamos pensar que teve 800 pontos de consumo de cliente preferencial e está gerando um lucro, um bônus de R$ 418. Então pensa quanto que teria que ser sua margem de lucro se você estivesse fazendo essa venda direta, né? Você teria que colocar uma margem de lucro legal para chegar aí, mas mais do que isso, você teria um trabalho extra de levar o produto à pessoa e fazer tudo mais. Cliente preferencial é uma maneira mais simples, que ele pode comprar diretamente do sistema e você praticamente não tem o trabalho, né, de ficar fazendo essa venda toda hora. Mas tem gente que quando aparece um consumidor, a pessoa fala, vou cadastrar ele diretamente no sistema como distribuidor, vou cadastrar com 100, 200 pontos que seja, só para ele fazer o pedido dele lá e ele poder comprar direto do sistema. Então se fosse 800 pontos cadastrados como distribuidores, isso daí geraria $80 então, né? Um bônus de equipe aqui na menor de $80 seriam R$ 144. Então, pelo fato de eu ter cadastrado os clientes, os consumidores da maneira correta, que é como cliente preferencial e não distribuidor, eu estou aí tendo um bônus 3 vezes maior, além do fato de ter que consumir menos produto. Porque se eu tivesse cadastrado como distribuidores, eu teria que ter consumido 200 pontos aqui e mais 200 pontos aqui. Então não só eu ganho mais em questão de bônus, como eu tenho que gastar menos em questão da compra para se manter ativo no negócio. Legal? Então resumindo, cliente preferencial é um consumidor final que se deseja ter uma maior autonomia na compra, seja porque esse cara está longe, você não consegue fazer a venda direta para ele sempre, ou por uma questão mais cômoda, né? Se apenas para consumir é mais lucrativo, então cadastrá-lo como cliente preferencial do que como distribuidor. Se o cara falar, eu só quero comprar o produto, não vou fazer negócio, coloque então ele como cliente preferencial, né? Se você não quer ficar fazendo a venda direta para ele, é muito mais simples. Se as vendas forem em menores quantidades, utilize-se da venda direta, é uma dica que eu dou. Porque se você coloca o cara como cliente preferencial para ele comprar uma caixinha de barrinha por mês, primeiro que ele não vai ter essa opção. No mínimo que ele compra é uma caixa fechada que vai vir 4 caixinhas com 24 unidades. E além disso ele vai pagar o frete se ele não optar pelo frete pré-pago, porque como é menor quantidade não vale a pena. Então ele vai acabar pagando um pouco mais caro, porque o frete vai encarecer um pouco o negócio, e ter que comprar uma quantidade maior do que ele quer. Então não, cliente preferencial é mais se o cara vai comprar uma quantidade um pouquinho maior de produto, ou se o cara vai utilizar do Active ou do Max que está chegando, que uma caixa vale 100 pontos, então dá para ele comprar uma caixa, né, que eu acho um excelente negócio. Se o cara vai consumir os nossos produtos de entrada, que então o MV, o Nui, o Shake, a barrinha, em menores quantidades, aconselho você fazer a venda direta, não optar pelo cliente preferencial. Tá? E nunca esquecer que a qualquer hora esse cliente pode se transformar em distribuidor, é só entrar em contato com a Monavi que eles fazem essa troca. Legal? Então, pessoal, importantíssimo a gente conhecer todas as nossas formas de bônus, entender direitinho como funciona. Algumas dúvidas finais. Tem muita gente que pergunta, mas esse ponto vai contar para o meu pair? Esse ponto que está sendo gerado por cliente preferencial é como se você estivesse comprando. Então não é ponto de pair, é ponto para o seu nível de atividade. Esses pontos vão o quê? Subir para a sua linha ascendente. Então, o cliente preferencial comprou 100 pontos, é como se você tivesse comprado 50. Então, 50 vai subir para toda a sua upline, certo? Então, é como se você estivesse consumindo. Não vai contar para os seus pontos de pair para você bater título. Vai contar para quem? Para os seus uplines, que vão ter como se você estivesse fazendo uma movimentação de ponto normalmente. Legal? Para quem tiver dúvidas ainda, pode falar comigo aí no Facebook, pegar meu e-mail. Estamos aí para ajudar. Legal? Obrigado, pessoal. É isso aí.